Olá, tudo bem? Vou falar hoje a respeito de liderança, alguns princípios, vou falar a respeito de alguns atributos de um líder, mas eu quero começar essa nossa palestra aqui citando uma frase do francês Victor Hugo, que diz o seguinte: o futuro tem muitos nomes, para os fracos é o inatingível, para os temerosos é o desconhecido, para os valentes é a oportunidade. Ninguém pode vencer em qualquer área da sua vida sem aprender a percorrer todas as distâncias necessárias. Augusto Jorge Cury cita essa frase em um dos seus livros: todos querem o pódio, mas muitos desprezam a fadiga dos treinos. Como que você pensa que Pelé, que Ayrton Senna se tornaram campeões? Com muitos e muitos treinos. Qualquer dia desse estarei falando aqui um dos vídeos a respeito desses dois personagens. Todos querem a vitória, mas muitos desprezam essa labuta dos treinos que são cansados. Um grande líder não começa com as vitórias, mas muitas vezes são com as derrotas. As derrotas não devem, todavia, desanimá-lo, mas convidá-lo para os treinos. Estou me lembrando aqui de um americano, um grande colecionador de fracassos, chamado Abraham Lincoln. Esse homem, ele colecionou muitos fracassos desde a infância, lágrimas, frustrações, inimigos. Teve uma infância difícil. Quando cresceu, ele teve muitas derrotas nos negócios, na vida particular, na família, na política. Todavia, Abraham Lincoln era um sonhador, nunca desistiu dos seus sonhos. E ele tornou-se um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve, o 16º presidente dos Estados Unidos. Então está aí para você ver a importância de você ser uma pessoa que nunca desiste dos seus sonhos. Um líder nunca desiste dos seus sonhos. Um líder tem uma visão positiva da realidade. Não existe nos dias de hoje espaços para líder negativo. Para um líder, tudo é possível. Ele tem uma determinação muito grande. Ele diz, vai dar certo. Ele chama a equipe para perto dele e diz, nós somos uma equipe, nós vamos conseguir. Um líder sabe aonde quer chegar. O líder, muitas vezes, ele é assim, obstinado. Ele é um vencedor. Ele supera os limites. Ele quer ser um campeão. Ele faz correções de rotas quando necessário. Sem essa, não existe líder tão bonzinho assim, não. Às vezes, eles são um pouco duros mesmo, porque eles sabem aonde quer chegar. O líder verdadeiro, ele tem metas claras, tem objetivos, tem desafios, tem planejamento. Isso é muito importante na vida de um líder. Um líder tem uma coisa que se chama comunicação verbal. Olhar, tem gesto, tem fisionomia, tem segurança, e ele transmite isso para os subordinados. Ele pergunta, você entendeu? Ele quer certificar-se de que todos estão entendendo o que ele está falando. Ele é claro, ele é transparente, ele é, sobretudo, objetivo naquilo que ele está falando, naquilo que ele está relatando, naquilo que ele está coordenando. Ele certifica que as pessoas realmente entenderam o que ele está dizendo. Ele tem comunicação, que é um fator de sucesso de um líder. Em comunicação, 30% é palavra, neurolinguística, mas 70% é expressão, gestos, convicção. E quando você imprime isso, ninguém te segura. O conteúdo é seu. Um líder tem empatia, que é isso? Ele se coloca no lugar do outro, como se fosse o outro, para assumir o lugar do outro. Os americanos chamam isso de colocar o sapato do outro. O líder, ele é empático e por isso consegue entender tudo sobre as pessoas.
Ninguém motiva ninguém porque a motivação ela é interna. O líder proporciona o ambiente para que todos tenham motivação. Ele delega, ele elogia, ele dá feedback, ele agradece, ele reconhece como o outro se sente. O líder, ele tem sobretudo empatia. O líder delega e não abdica, cobra. O líder sabe cobrar, o líder sabe o que é delegar, o líder sabe para quem delegar, o líder forma pessoas, está sempre transmitindo conhecimento, o líder prepara alguém para ser o seu backup, o líder não está nunca sozinho, o líder delega certas coisas para pessoas certas, ele tem estratégias para isso, ele tem ação, ele tem responsabilidade de não apenas delegar, porque ele é sempre o líder. O líder, portanto, sabe delegar e sabe fazer isto muito bem. Mas ainda, o líder tem domínio dos detalhes. Pelé tinha muito disso aí. Não tropeçamos contra uma montanha. Não significa que, ao ter conhecimento de detalhes, precise ser um perfeccionista, porque a pessoa assim pode perder a visão do todo. O líder, ele tem 5 vogais: entusiasmo. O líder está sempre aberto às novas ideias. Ele comemora a diversidade. Ele sabe que o todo não funciona se as partes não estiverem bem. O líder supera desafios. O líder abraça. O líder tem uma coisa que chama perseverança. Ele comenta, ele fala, ele discute, ele diz a respeito das suas decisões para os seus subordinados, ele acredita, ele tem fé. O líder acredita num sonho, ele nunca desiste. Lembra de Nelson Mandela? 28 anos de prisão, depois se torna o presidente da África do Sul. Líder não entra em campo para perder nem para empatar. O líder entra para ganhar. O líder tem dúvidas e por isso ele compartilha, ele decide com a equipe. Toda equipe tem um líder, muitas vezes informal, e o líder que está à frente da equipe, ele sabe disso e ele busca ajuda também nesse líder informal. O líder compartilha a decisão, o líder ele está junto com a equipe. Um líder assume erros, prova para a equipe que está junto. A equipe passa a confiar no líder que assume os erros. Você lembra do técnico Ricardo Gomes, da seleção juvenil do Campeonato Mundial de 2003? Ele tinha um excelente time com talentos individuais e não conseguiu formar uma equipe. O técnico Parreira, também da Seleção Mundial de 2006 na Alemanha, tinha um time formado de jogadores galácticos e não conseguiu formar uma equipe. Os dois perderam, mas todavia eles não buscaram culpados, não buscaram muletas, assumiram o erro. Não basta ter talento individual, tem que ter espírito de equipe. Na equipe existem muitos bichos para se formar um grande reino. Então, o verdadeiro líder, ele assume os seus erros. O líder também anda o quilômetro, extra. Todo líder faz mais do que o esperado. O líder ousa, tem estratégia, tem até algumas maluquices, supera os seus limites, ele surpreende, inova, planeja, faz diferente. O líder, ele é criativo. Finalmente, o líder, ele é leal, é justo. O líder pontua, mostra, conserta. O líder dá feedback positivo. Feedback é um ato de amor, é um ato de coragem. O líder, ele pede também feedback, é um ato de confiança. O líder diz, estou pensando nisso, o que vocês acham? Quando o líder ouve o feedback, ele cala, ele pensa para tomar decisões. O líder tem assertividade,
tem clareza, o líder não dissemina fofoca, o líder procura ser justo, procura ser leal, o líder sabe que lealdade e justiça não tem preço, o líder ele tem equilíbrio entre a misericórdia e o julgamento, o líder ele tem ética, ele não toma para si a ideia do subordinado, líder é seguido espontaneamente. O líder não atua na decisão, atua na formação, para que os liderados, aliás, tomem as decisões. Aí estão algumas dessas orientações, algumas dessas motivações, aquilo que eu penso a respeito de liderança. Este é um dos vídeos que eu gosto muito de falar a respeito de liderança. E até o próximo vídeo aí. Um abraço para você. Tchau, tchau.